Olá, amigos! Eu sou Carlos César Barbosa e esta é mais uma edição do Resenha Plural, que vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube, o Resenha Plural, e também pela TV aberta, via parabólica, TV BR8, sintonia 573 da parabólica. Olha, amigos, eu já percebi que o nosso público gosta muito das edições nas quais nós falamos sobre direitos. Quem não gosta de conhecer os seus direitos? Quem não gosta de ter um pouco mais de informação a respeito de direitos, não é? E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre direito. Mas falar numa linguagem acessível a todo mundo, não é aqui, não há pretensão de se fazer nenhuma aula de direito. É realmente passar informação para que vocês tenham conhecimento. E, todos vocês já sabem, o conteúdo do Resenha Plural é sempre muito bom. Os conteúdos de nossas edições são sempre muito bons. Eu vou apresentar já o meu convidado de hoje, meu ilustre convidado de hoje, mas antes eu quero pedir a todos vocês que deixem aí o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e para que continuemos a produzir bons conteúdos para todos vocês. Muito bem, hoje eu estou recebendo aqui, com muito prazer, o advogado Guilherme Santana, especialista em direito civil. Há muito tempo que eu quero trazê-lo aqui, mas ele é muito ocupado, viaja bastante, enfim, é uma pessoa difícil. Isso porque é um advogado renomado, não é? Guilherme, que bom te receber aqui, é uma alegria muito grande, viu? Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Imagina, eu que fico honrado de estar aqui, poder contribuir um pouco com com a nossa experiência aí de atuação nessas curatelas, nessas designações aí dos juízes para ajudarmos aí as famílias que estão passando por situações delicadas, né? Olha, nosso público. O que é capacidade? O que é uma pessoa capaz? A capacidade é um atributo jurídico que dá à pessoa a possibilidade de praticar atos da vida civil sem precisar da assistência ou da representação de ninguém, né? Quem tem capacidade? As pessoas maiores de 18 anos, ou então aquelas entre 16 e 18 anos que são emancipadas pelos seus representantes legais. Essas pessoas podem praticar atos na vida civil sem representação, sem assistência, não é? Muitas vezes, mesmo atingindo a maioridade, os 18 anos, a pessoa não tem condição, ou por uma patologia, por uma deficiência intelectual, de praticar esses atos na vida civil, não é? E aí surge o conceito de incapacidade. A pessoa incapaz não pode praticar atos na vida civil. Ela tem que ter um representante, que já não é mais o pai ou a mãe, não sobre a guarda, não é? Que é sempre exercida pelo pai e pela mãe, ou a tutela, que é exercida por um terceiro, mas agora por um representante legal que se chama curador. E é sobre a curatela que eu quero que o Guilherme fale, não é? Dessa figura do curador, da importância da nomeação de um curador, quem é que pode ser curador, não é? Isso. Então, a ação de curatela, ela é uma ação prevista em lei para proteger justamente essas pessoas que estão começando a ter algum tipo de incapacidade. Geralmente é um instituto mais voltado a pessoas que vão ficando mais idosas, vão começando um processo de demência, ou tem um problema de Alzheimer ou de Parkinson, enfim, situações gradativas de perda cognitiva. E aí a lei, então, o que ela faz? Ela prevê esse instituto para proteger essa pessoa. E de que forma isso ocorre? Por meio de uma ação
de interdição, hoje chamada ação de curatela, e por esta ação chega ao conhecimento do juiz que essa pessoa está numa situação de vulnerabilidade, e aí, em princípio, o juiz vai estudar qual é a pessoa mais próxima, né, da familiar, assim, que possa exercer essa diretriz da vida do outro, porque na verdade como a gente diz, assim, é uma ação para proteger a pessoa, justamente porque se reconhece, né, durante o trâmite da ação, o juiz vai investigar realmente qual é o alcance daquela incapacidade, daquele início de declínio cognitivo, e aí, a partir daí, o juiz, então, vai precisar de uma pessoa para fazer esse trabalho. Então, a gente fala assim, é uma ação de um rito relativamente simples, o juiz manda citar a pessoa e ele designa uma audiência que hoje se chama audiência de interrogatório, ou de entrevista, né? Hoje é chamada uma entrevista, na qual o juiz vai conversar com essa pessoa, vai ver exatamente se ela está compreendendo o que ela está... Vai ter a impressão pessoal, vai né? ter a impressão pessoal, dele. Isso, ele vai ter a impressão dele para saber se essa pessoa sabe o mundo em que ela está vivendo, sabe o padrão monetário, sabe quem é o presidente do país. Vai apresentar uma nota de R$100, vai falar, o senhor sabe o que é isso aqui, né? O senhor sabe de quanto que é essa nota, né? Exatamente, então assim, são etapas nesta ação que o juiz vai avaliando justamente qual é o grau daquela pessoa. Há pessoas que estão realmente com uma perda cognitiva muito grande e outras não. Então, existe aí uma oscilação e é essa abrangência aí que, na dúvida, o juiz ele vai designar um perito, que é alguém da área médica, geralmente um psiquiatra, ou um neurologista, ou um geriatra, para sinalizar para o juiz, por meio de um laudo que vai ser confeccionado, e para dizer assim, se essa pessoa está com plena capacidade ou não está com capacidade e ela precisa ser auxiliada. Então aí o juiz vai então designar um curador, e esse curador vai exercer os atos em nome daquela pessoa. Claro que não é um munus, né? A gente chama assim um munus, que é uma tarefa aí atribuída. Não é um munus sem fiscalização. Ele tem muita fiscalização do Poder Judiciário, do Ministério Público, que tem uma atuação importantíssima. Ou seja, uma vez nomeado, o curador passa a ter que prestar contas. Periodicamente tem que prestar contas. Eu costumo dizer que sim, que existe um grande holofote em cima do curador, porque justamente ele está administrando bens, né, e o patrimônio alheio. Então ele tem um dever aí de atender aquela demanda, mas prestando contas para o juiz, para o promotor. Assim, existe todo um aparato em cima, mas sempre nesse caminho de se proteger aquela pessoa. Porque, de fato, assim, o que nós estamos vivendo hoje, né? As gerações estão vivendo cada vez mais, mas em algum momento a pessoa acaba tendo uns déficits, né, cognitivos, começa a ter problema de perda de memória e tal. Isso não é uma coisa muito rápida, assim, quer dizer, às vezes as pessoas demoram para perceber que aquela pessoa em questão está começando a ficar com falhas e tal, e isso é perigoso, porque pode comprometer, a pessoa pode começar a praticar atos sem ter a perfeita noção do que ela esteja fazendo, né? E é por isso que a figura, assim, é por isso que é importante que a família esteja atenta, porque o mais comum, eu costumo dizer assim, numa família que tenha um ambiente favorável, um ambiente assim amistoso, que as pessoas tenham essa compreensão humana, né, do declínio nosso, né, de todos nós, o mais correto é alguém da família ser o curador. Isso é o padrão, né? O filho, ou a filha, ou um cônjuge, né? Então aí eu questiono o seguinte: o processo de curatela ele é relativamente simples. Quando você tem lá um filho, né, um filho correto, que pede a curatela do pai ou da mãe e se prontifica a ser o curador, não é? Isso. Então isso é mais ou menos simples, né? Agora, existem situações
onde a curatela acaba envolvendo litígios também, não é? Isso. Vejam, isso. eu, enquanto promotor de justiça, já vi muitos casos da curatela de pessoas com um patrimônio muito grande. Então, aí é uma briga entre os filhos, entre todo mundo lá para querer ser o curador, não é? Isso. Você já vivenciou situações dessa natureza? Muito, né? Muito. Porque, assim, como eu digo, o comum, quer dizer, o que deveria ser mais normal é alguém da própria família exercer esse trabalho. Mas, em muitos casos, né, geralmente casos que envolvem mais uma situação patrimonial mais favorável. Se o curatelado tem muito dinheiro, todo mundo quer ser curador, todo mundo né? quer ser Se curador. É pobre, é um trabalho danado para achar um curador para o pobre. Exatamente. E por isso que eu falei assim, nós como curadores judiciais, nós somos chamados para ambas situações. Mas é isso mesmo. Quando há muito patrimônio envolvido, todo mundo quer exercer esse trabalho, quer ter esse poder aí dessa gestão e é muito perigoso. Então o juiz, na dúvida se aquela pessoa indicada na petição inicial é a pessoa mais correta ou credenciada para aquilo, ele acaba se valendo aí de curadores judiciais, chamado curador dativo, que é alguém da confiança dele, que ele vai nomear, vai fiscalizar e vai pedir prestação de contas com frequência, justamente para poder viabilizar o prosseguimento da vida daquela pessoa, da vida civil. Em alguns casos são necessárias intervenções clínicas, intervenções médicas. Em alguns casos é necessário a venda de algum imóvel para poder fazer um provisionamento, né, do dia a dia daquela pessoa. E até mesmo institucionalização, né? E às vezes até em abrigos de longa permanência, né? Isso. Porque a gente tem aí uma série de fatores. O curador, quando ele é nomeado, ele tem que fazer uma avaliação da situação de saúde e uma avaliação financeira. Então, o que é a avaliação financeira? É verificar aquele curatelado, ele tem pensão, ele tem aposentadoria, ele tem renda, às vezes, de locação. Então, ele tem que começar a ver primeiro a questão financeira, porque a partir da questão financeira ele consegue gerenciar, ele consegue, assim, esse curatelado está com plano de saúde, como que é a vida dele? Ele mora num imóvel alugado, ele mora num imóvel próprio. Então o curador ele tem que apresentar para o juiz assim, um rol de despesas, né, do curatelado e o rol de receitas, né? E a partir daí, então, o promotor e o juiz fiscalizam aquele trabalho, aquele fluxo mensal para permitir que o curatelado continue com a vida digna, né? A gente costuma dizer assim, aquele patrimônio envolvido é o fruto de um trabalho de uma vida, quer dizer, aquele valor que a pessoa tem é dela, né? Então, o que a gente percebe muitas vezes é que há, infelizmente, alguns casos que os filhos ficam assim meio naquela expectativa, né? Então eles preferem colocar muitos óbices nesses gastos do pai ou da mãe para um pouco assim com uma preocupação deles, né? E não tanto do curatelado. E a gente costuma fazer exatamente o contrário, que a gente tem que premiar é a pessoa que está na situação de vulnerabilidade. Essa pessoa ela precisa ser ajudada e ela tem direito, porque aquilo lá é dela, ela que construiu, ela que batalhou e tal. Então, o problema, Guilherme, que me parece é que os filhos se precipitam, não é? O pai tem dinheiro, a mãe tem dinheiro, só se herda depois da morte. Exatamente. Não é? O que a gente observa, e eu já vi em muitos casos também, que os filhos querem herdar em vida. Não é? Querem tomar conta do dinheiro do pai e se beneficiar do dinheiro do pai ou da mãe já em vida. E você disse muito bem, aquilo lá é de quem construiu aquele patrimônio. Não é? É essa pessoa que tem que ser prestigiada, ter a melhor condição de vida possível. Não é? E você tem a expertise de curador dativo, você exerce diversas curatelas.
Isso implica em você ter uma estrutura incrível, né? Inclusive como se fosse um escritório de contabilidade também, né? Porque a gente, enquanto curador, a gente tem que se valer aí de ajuda de contabilidade, de pessoas da área de saúde, né? Eu costumo, assim, sempre indicar para os mesmos médicos, geriatras, psiquiatras, neurologistas, porque há situações que elas são muito visíveis, né? O juiz, numa entrevista, numa audiência de entrevista, e o promotor, eles percebem facilmente uma pessoa que possa estar debilitada, demenciada e tal. Mas tem pessoas que têm um espectro mais difícil de ser detectado. Às vezes as pessoas têm uma questão de bipolaridade, de autismo, de algumas deficiências. Por isso que eu costumo dizer, o que vai sinalizar mesmo o alcance do trabalho do curador vai ser o laudo pericial, porque ele que vai falar, olha, essa pessoa ela tem discernimento para alguns atos, ela pode fazer isso, e não pode fazer outros atos da vida civil. Alguns casos, por exemplo, que o juiz perceba que a pessoa tem ainda uma boa autonomia, ele pode, por exemplo, prever que o curador vá destinar um determinado valor semanalmente ou, enfim, quinzenalmente para o curatelado, porque ele precisa ter aquela autonomia que ainda lhe cabe, né, para o dia a dia. Então ele precisa ter um pouco dos valores para uma compra aqui, para ele não se sentir fazer comprinha no supermercado, comprar uma roupa, comprar um calçado. Porque justamente todo esse estudo que está sendo feito hoje, que eu tenho achado muito importante esse olhar para as pessoas de terceira idade, é justamente querendo manter e prolongar ao máximo essa dignidade para essa pessoa. Ela tem uma autonomia com várias coisas ainda, mas ela está já numa zona limítrofe ali, ela está perdendo alguns critérios. Às vezes as pessoas perdem noção do valor do dinheiro, começa a dar muito dinheiro achando que está dando pouco, enfim. Aparecem os aproveitadores também, os aproveitadores. Então, às vezes até um cuidador, um funcionário. A gente tem assim, nessa experiência, a gente se depara tanto com pessoas que se aproveitam sendo familiares, quanto pessoas que se aproveitam sendo funcionários, empregados e tal. É muito desagradável. Eu costumo dizer assim, o curador judicial, ele entra num lugar em que ele não é desejado. Ele não é desejado porque ele é um estranho ali, né? Ele é um estranho, então as pessoas o veem como um invasor naquele ambiente. Então, por exemplo, eu fui nomeado num processo, numa ocasião em que uma senhora estava morando sozinha, ela não tinha familiares mais, ela era solteira, sem filhos, e ela não tinha parentes próximos, então ela vivia com uma cuidadora. E com patrimônio. E com patrimônio. E aí, quem me ligou para comunicar que eu tinha sido nomeado foi a própria síndica do prédio onde ela morava, que ela tinha feito uma denúncia no Ministério Público do Idoso. O Ministério Público ele absorve esse trabalho assim, de cuidar realmente, de fiscalizar essas pessoas em estado de vulnerabilidade, né? E aí ela denunciou por quê? Porque aquela senhora estava morando lá naquele local há 40 anos, tal, nunca tinha atrasado conta, tal, de uma hora para outra começou a dever o condomínio, começou a ter alguns procedimentos estranhos na casa dela, e essa síndica fez uma denúncia. Aí eu fui nomeado, fui fazer uma visita, fui até assim, sem avisar, só a síndica que sabia que eu ia, e quando eu cheguei lá, era um imóvel muito grande, né, um apartamento de quase 400 metros quadrados, e assim que eu entrei, eu percebi a situação que era muito lamentável, né? Era uma situação, assim, tinha poucos móveis na sala, tinha uma cristaleira que não tinha objeto nenhum mais. Isso porque já tinham depenado? Isso, tinha marca dos quadros na parede, mas os quadros não estavam mais lá. O espelho veneziano, a marca do espelho já não estava mais no espelho. Então havia indícios claros de que estava sendo depenada aquela senhora. E aí o próprio, assim, porta-retratos lá não tinha fotos da mulher, tinha fotos só da funcionária. E aí, até o momento que eu vi também que os filhos da funcionária já estavam morando lá. E a funcionária falou, tive que trazer meus filhos, estava muito difícil ir e voltar e tal. E, enfim, estava uma situação muito
estranha, né? E aí nós tivemos que fazer, aí o juiz, nessas situações, o juiz dá um alvará judicial, o procurador verificar a situação financeira, e a gente vai nos bancos, e quando eu fui ver, ela estava sem dinheiro nenhum. A sorte é que ela tinha esse patrimônio. E aí nós fizemos uma verificação, o juiz autorizou a venda de um dos imóveis. Nesses casos, o Ministério Público ele solicita que seja feita uma avaliação prévia, né? oficial uma avaliação prévia oficial do imóvel, de um dos imóveis. Essa senhora, a sorte dela é que ela tinha 3 imóveis. Um deles, então, eles escolheram para fazer a venda. Foi feita a venda. E aí esse valor fica bloqueado judicialmente para o curador poder trabalhar em função dessa curatelada. E aí, na ocasião que isso aconteceu, a gente conseguiu colocá-la numa casa, num residencial lá em São Paulo, muito confortável, parecia um residencial europeu, né? Era uma clínica alemã, muito séria. Essa senhora ficou morando lá, passou a ter uma vida muito, muito, muito boa, e tivemos que dispensar a funcionária ainda a trocação trabalhista e tal, e nós conseguimos, na ocasião, a quebra do sigilo bancário, e aí a gente detectou que ela estava sendo assim espoliada há muito tempo. Tinha assim comprovações sucessivas de transferências de valores para conta dessa funcionária. Foi uma coisa lamentável, tal, mas assim, é uma situação que eu costumo dizer, tem aumentado muito porque realmente as pessoas estão vivendo mais, e também está havendo um declínio da sociedade, né, da questão ética, enfim, das questões todas humanitárias, né? Sim. E assim como existem pessoas abastadas que entram nesse processo de demência, de incapacidade, também existem aqueles miseráveis, não é? Miseráveis que muitas vezes não têm nem uma renda mínima, não é? E aí entra muito a atuação do Ministério Público, não é? Eu atuo aqui na área da pessoa idosa, sou promotor da pessoa idosa, e isso acontece demais, pessoas que não têm a menor condição. E quando tem, às vezes tem um filho que vai lá tirar ainda, não é? Então é importante essa informação, porque quando a pessoa não tem condição, não tem quem cuide dela, não tem renda, não é importante que se acione o órgão da assistência social dos respectivos municípios. Por quê? Porque essa pessoa, se ela não tem renda e não tem como se manter, ela tem que ser institucionalizada, não é? Então existe a possibilidade de se institucionalizar, pedir um benefício da lei orgânica da assistência social, que a gente chama benefício da LOAS, não é? E às vezes também essa pessoa é incapacitada. Então o que na prática acaba acontecendo? Pede-se o benefício da LOAS e nomeia-se alguém da instituição de longa permanência como curador. Isso, é ótimo. Não é? É a única saída. Porque quem é que vai assumir a curatela dativa, né, de alguém que não tem a menor condição, que não tem sequer condição de se manter, não é? Condição de se manter. Agora, Guilherme, essa questão da curatela, ela teve uma mudança recente na lei, não tão recente, né, coisa de 10 anos atrás, né? Uns 10 anos atrás, né? E hoje você disse muito bem da curatela parcial, não é? E hoje, aquela figura da interdição total, não é? Ela ficou relativizada, não é isso? Ficou relativizada. Eu acho importante a gente falar um pouco mais sobre isso. Porque hoje o sujeito é incapaz, muitas vezes é incapaz de controlar o seu patrimônio, o seu dinheiro, mas ele pode se casar. Pode praticar um ato da vida civil de casamento, de adotar um filho. É isso? É isso. Eu tive uma nomeação, uma ocasião de uma moça que tinha sido atropelada. Ela tinha ficado com uma pequena sequela mental, assim, mas ela tinha o discernimento da vida dela, ficou um pouco mais lenta nas decisões, mas ela queria se casar, e a juíza que me nomeou, a doutora Vivian, na ocasião, ela falou: Guilherme, eu vou autorizar o casamento dela. Ela tinha esse benefício
da LOAS, né, que é um benefício importantíssimo, né? O curador, quando ele é nomeado, ele tem que regulamentar isso. Se a pessoa não tiver, é um benefício que está previsto em lei, é para a pessoa ganhar pelo menos um salário mínimo. Sim. E é um procedimento simples, mas que tem que ser feito geralmente pelo curador, para que a pessoa possa ter aí um meio de subsistência. E essa moça tinha sido atropelada e ela tinha um noivo e tal, e ele gostava muito dela. Então é um caso, assim, eu considero um caso bonito que eu tive, porque ele era muito dedicado, o noivo dela continuou muito dedicado a ela e não tinha patrimônio envolvido, era uma questão afetiva não mesmo. Não estava ali para se aproveitar. Não estava ali para se aproveitar. Não tinha dinheiro. E aí a juíza autorizou, deu um alvará para que o curador comparecesse para o ato civil do casamento, né? E a gente conseguiu fazer, e enfim, foi um caso, eu considero um caso bacana, assim, foi uma cerimônia bonita, a gente via que o marido estava bastante em sintonia com ela, tal, e depois do casamento eles tiveram uma vida também tranquila, tal. Então, às vezes o curador, ele atua, às vezes até de uma forma provisória, só para alguns atos específicos, para conseguir organizar aquela pessoa. Depois, em muitos casos, a gente sai, né? O curador dativo, ele pode ter um cargo provisório, ou ele pode ter um cargo depois definitivo, se não tiver ninguém próximo para exercer aquele trabalho. Então, em muitos casos, a gente tenta fazer um trabalho assim de reorganização na família, tal, porque eu acredito muito assim no Instituto da Família. Então eu acho que muitas vezes está havendo mesmo um problema ali entre filhos, né? Eu falei de um caso agora que foi de funcionário, mas às vezes a gente tem casos de que um filho não está tendo uma conduta correta, ele está se achando com mais direito do que os outros, então ele está se excedendo, né? Então muitas vezes a gente é nomeado nesse contexto, o juiz afasta um pouco aquela pessoa que está ali à frente, porque ele está achando que ela não hoje tá. Existe a possibilidade até de medidas protetivas, né, de impedir que visita, né, de impedir que se aproxime da casa. Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer assim, que essa área é uma área em que emergem muitos os problemas daquela família lá de trás, ciúmes de um filho com relação ao outro irmão, tal. Então, um irmão, uma irmã. Então, a gente vê nesse contexto, né, a gente vê aparecendo justamente essas diferenças entre os filhos, tal. Então, muitas vezes o juiz acaba se valendo de um curador judicial, porque ele acha que ali vão ter muitos embates, embates que são relacionados a outras coisas, né? Então é um filho que acha que o pai gosta mais do outro, tal. Então, porque quando a situação familiar ela é favorável, o juiz pode, por exemplo, nomear um curador, ele pode fazer uma curatela compartilhada, ele pode pôr 2 filhos para cuidar. E o ideal é que a família tenha um consenso a respeito disso, né? Não, você tem melhor condição de cuidar, tem mais tempo, tem melhor condição, é mais próximo. Não é? Esse é o ideal, né? Esse é o ideal. O que acontece é que, assim, às vezes o filho que mora com os pais é um filho que fica com uma sobrecarga, porque ele acaba tendo mais dispêndio, ele acaba tendo uma parcela da vida dele e fica muito dedicado a isso. Então, ele se sente muito mais absorvido. Mas o ideal é que todos possam compartilhar, todos possam ajudar. Mas... Guilherme, o curatelado ou a curatelada falece. Cessa a curatela. Daí por diante, o curador ainda tem que prestar contas, é isso? Tem. Daí por diante, o que acontece? Não, quando sobrevém o óbito, eu ainda como curador, eu peço para o juiz autorização para a transição final, né? Então a gente acaba fazendo os procedimentos de funeral, enfim, né, essa parte final, e fazemos a prestação final, e aí a gente sai do caso, né? Na verdade, porque a curatela se extingue com o falecimento, né, do curatelado. Então o curador sai, mas a gente tem o dever de prestar contas até o final, e depois aí aquele patrimônio que ficou ali administrado vai ser objeto de uma ação de inventário, enfim, aí vai ser feita... Você conhece alguma situação, algum caso em que o curador foi nomeado inventariante ou... Sim, o testamenteiro? Sim, assim, como nós lidamos com um segmento de muita gente sozinha, né, também, quer dizer, eu falei de alguns casos que tem muita briga de familiar, mas tem alguns casos também que a pessoa está
à mercê, ela está totalmente sem gente próxima, né? Uma vez eu fui nomeado num caso de uma curatelada que morava já num residencial particular, mas ela estava lá, assim, um parente deixou-a lá e ficou se organizando para os pagamentos desse residencial, mas esse parente acabou falecendo. E aí, na falta dele, sozinha. ela ficou sozinha. E o residencial não sabia como que ia continuar com aquilo lá. Então eu fui nomeado, aí nessa ocasião até os proventos dela estavam interrompidos, porque um aspecto importante é que o curador também tem o dever de fazer o recadastramento anualmente, né, em nome daquela pessoa, para que justamente o benefício continuar sendo recebido. E aí, nesse caso que eu falei, ela estava sem benefício há muito tempo, então a gente conseguiu regularizar, aí o órgão previdenciário faz o pagamento dos retroativos, a gente pôde acertar com o residencial, que já estava arcando com a vida dela, assim, com a subsistência dela havia um certo tempo, e aí ela ficou lá até o falecimento. Pois é, amigos, olha só que conteúdo extraordinário, quanta informação, quanto conhecimento para vocês. E aqui, como eu havia dito, não é aula para advogado, para aluno é aula para todo mundo, é conhecimento para todo, conhecimento geral. Até porque aqui nós não usamos juridiquês, aquela coisa, né, aquela linguagem pola, nada disso, nada disso. E eu, Guilherme, fiquei muito feliz com o conteúdo que foi possível passar pro nosso público do Resenha Plural. Eu tenho certeza que a nossa conversa aqui será prestigiada pelo nosso público, que vai deixar lá o seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar o conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, com seus familiares, porque isso aqui é conteúdo importante. Conteúdo importante. Eu sempre digo aqui, conteúdo é importante. A internet é uma maravilha. Tem muito conteúdo bom, mas tem muita porcaria também. Né? Tem muita porcaria. Isso aqui é conteúdo bom. Eu sempre digo aqui, né, costumo brincar, o conteúdo aqui é bom, mas se quiserem mexer com Big Brother, assistir Big Brother, azar de vocês, né? Mas o público aqui é um público fiel. Guilherme, muito obrigado. Tem alguma coisa a mais? Eu esqueci de falar, só para finalizar, esqueci de falar que tem um instituto que é mais recente, que tem sido admitido aí pelos tribunais, que se chama tomada de decisão apoiada, que ela prevê uma situação um pouco menos avançada do que a da incapacidade plena. Na tomada de decisão apoiada, há o reconhecimento pelo juiz e pelo promotor de que aquela pessoa ela tem uma capacidade, mas ela já está insegura, ela já está numa fase assim, já caminhando para uma talvez senilidade, mas ela ainda tem um bom discernimento. Então o juiz pode se valer de 2 apoiadores, chama tomada de decisão apoiada, porque essa pessoa escolhe 2 pessoas da confiança dela para então ajudarem a tomar essas decisões. Então essas pessoas vão funcionar quase como se fosse assim, emprestando uma situação de capacidade, assistência. Como se a pessoa voltasse a ser relativamente capaz. Como se a pessoa voltasse a ser relativamente capaz. Pratica os atos assistido por esses 2 apoiadores. Porque eu considero que é um instituto que, se for bem desenvolvido, pode também gerar aí uma satisfação, porque a pessoa se sente assim com essa proteção de um lado, ela sente uma segurança e ao mesmo tempo ela não perde essa autonomia, né? Ela tem assim a opinião dela será escutada, a opinião dela será ouvida, o juiz vai considerar bastante assim. E então, isso, salvo o melhor juízo, não tem nem necessidade de passar pelo judiciário, né? A pessoa pode ir a um cartório de notas, né, e fazer lá uma escritura nomeando 2 apoiadores. Estou certo ou não? Eu tenho os casos que eu vi, eles eram judiciais, mas de qualquer forma, eu acho que a ideia é essa de que a pessoa possa estar cercada de gente da confiança dela. Mas assim, quando o caso vira judicial, é porque justamente há uma necessidade de uma intervenção maior para fiscalizar, para justamente evitar esses abusos. O que eu tenho percebido nós estamos caminhando para um olhar
hoje mais humanizado para a pessoa de terceira idade, para tentar justamente dar esse aparato, as pessoas terem assim uma segurança, então e aí cumprir um dos princípios mais importantes da Constituição nossa, que é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, exatamente, né? E o curador, então, ele fica com essa parte administrativa, assim, de se a pessoa tiver empregado, tem que registrar, tem que fazer todos os procedimentos, tem que ver se a pessoa, se ela está praticando tudo certinho, para justamente não ser depois prejudicada. Então, eu acho que é tudo isso, assim, é um estudo. Eu tenho falado muito que o mundo está caminhando para um trabalho multidisciplinar, né? A gente trabalha com o direito, junto com a medicina, junto com psicólogos, que também vão fazer um trabalho de acompanhamento terapêutico. É assim, é tentar prolongar a vida daquela pessoa e com dignidade, né? A pessoa, às vezes, ela sente necessidade de ter uma pessoa com quem conversar, então a gente coloca hoje psicólogos que são mais humanizados, que fazem assim um atendimento domiciliar, conseguem conversar com as pessoas, ficam lá tentando fazer um trabalho até de prolongamento da memória, da reativação de lembranças, né, que são coisas importantes para a pessoa estar inserida num local de afeto, né, do afeto dela, naquele lugar, na sociedade, né? Eu acho que é isso. Eu tenho gostado muito desse trabalho. Muito bom. Terapia ocupacional, né? Terapia ocupacional, fisioterapia, né? A pessoa continue com mobilidade. Justamente. Assim, eu acho que o curador ele tem essa obrigação de tentar imprimir para aquela pessoa o máximo possível, dentro, claro, sempre do limite do que ela possa ter de recursos financeiros. Quer dizer, o curador ele faz um malabarismo aí com a situação de cada um. Quer dizer, a gente vai de A a Z. Os casos de moradores de rua são casos importantes, a gente também atua bastante. Mas a gente vai atrás do benefício do LOAS, vai tentar achar uma moradia, um quarto para essas pessoas, tentar reinseri-la na sociedade. Essas questões das pessoas drogadas, assim, a gente tenta colocar em clínicas mais especializadas, tal. É um trabalho árduo, porque realmente o mundo está ficando doente. Então a gente tem que tentar, assim, trazer essa humanidade o máximo possível para todas as pessoas. É um trabalho humanitário, você falou tudo. O mundo hoje está numa crise ética, não é? Eu falo, mas não é o Brasil só não, é o mundo todo. Essas guerras que estão acontecendo aí, esses líderes malucos aí não é? Que se preocupam mais com eles próprios do que com o seu povo, com a sua nação, né? Guilherme. Exatamente. Gostou de participar? Adorei. Achei ótimo. Obrigado, cara. Eu Obrigado que agradeço pela sua participação. Espero que você volte aqui para falar o que você quiser. Você pode falar, por exemplo, das suas viagens. Guilherme é um viajante, ele adora viajar, o mundo afora. Você pode contar das suas viagens. Não, obrigado. Né? Mas tenho certeza que o nosso público vai ficar atento. Eu estou honrado, assim, de poder estar aqui, ajudar, trazer esses conceitos. Acho que são coisas que às vezes as pessoas não têm a noção ou o caminho que elas têm que perseguir. Mas de qualquer forma, na dúvida, procurem o Ministério Público da sua cidade, procurem saber exatamente qual é a forma para justamente proteger uma pessoa que possa estar aí numa situação de vulnerabilidade. E esse é o objetivo do Resenha Plural, oferecer bons conteúdos, boas informações. Aqui não tem fake news, boas informações e conhecimento para o nosso público. Gente, muito obrigado. Não se esqueça, like, inscrição no canal, compartilhar com os amigos, com os grupos de WhatsApp, com os familiares, porque o conteúdo é de qualidade. Muito obrigado e até a próxima. Muito bom.